A luz da manhã filtrava-se pelas altas janelas do prédio administrativo de Fort Bragg, projetando sombras geométricas sobre o piso de linóleo polido. O ar-condicionado zumbia de forma constante, lutando contra o calor opressivo da Carolina do Norte, que pressionava o edifício como um visitante indesejado. A capitã Maya Reeves estava parada no corredor do lado de fora da sala de conferências B, ajustando a alça de sua pasta de documentos. Tinha 34 anos e carregava-se com a confiança tranquila de quem já não tinha nada a provar, embora sua nova designação fosse testar essa suposição. Seu uniforme estava impecável, passado à perfeição, com cada vinco afiado o suficiente para cortar papel. No braço direito, logo abaixo do distintivo de sua unidade, havia uma pequena insígnia borgonha e dourada que a maioria das pessoas nunca tinha visto antes. Tinha aproximadamente o tamanho de uma moeda de 25 centavos, apresentando duas espadas cruzadas atrás de um escudo, com uma única estrela acima. As cores haviam desbotado ligeiramente com os anos de uso, conferindo-lhe uma aparência quase antiga. "A senhora deve ser a Capitã Reeves", disse uma voz atrás dela. Maya se virou e encontrou um jovem tenente se aproximando, o uniforme ainda rígido, com aquela rigidez típica de uma nova designação. A etiqueta do nome dizia Harris. "Isso mesmo, Tenente Harris." "Sim, senhora. Fui designado para levá-la até sua mesa e informá-la sobre a estrutura da equipe." Ele lançou um olhar para a manga dela, seus olhos demorando-se no distintivo desconhecido. "Bem-vinda à Divisão de Planejamento de Operações Conjuntas." Eles caminharam por corredores ladeados por fotografias emolduradas de antigos comandantes e unidades condecoradas. Outros militares passavam, alguns acenando respeitosamente, outros mal levantando os olhos de seus tablets e copos de café. "A maioria da equipe de planejamento é composta por majores e tenentes-coronéis", explicou Harris enquanto caminhavam. "A senhora trabalhará diretamente sob o comando do coronel Daniels, embora ele esteja atualmente no exterior por mais uma semana. Enquanto isso, o Major Thornton atua como chefe interino da divisão." Maya assentiu, memorizando mentalmente a disposição do prédio, as saídas de emergência e os protocolos de segurança. Velhos hábitos de designações anteriores custavam a morrer. Eles entraram em um grande escritório aberto, onde cerca de 20 oficiais trabalhavam em mesas individuais dispostas em fileiras organizadas. O som constante dos teclados criava um pano de fundo rítmico, pontuado ocasionalmente por conversas telefônicas ou trocas discretas entre colegas. "Sua mesa é no canto dos fundos", disse Harris, conduzindo-a, enquanto vários olhares curiosos a seguiam. "A estação de café fica na parede sul. As salas de briefing ficam naquele corredor, e temos reuniões de equipe todas as manhãs, às 0800, na sala de conferências B." Enquanto Maya colocava sua pasta sobre a mesa designada, notou dois majores nas mesas adjacentes, trocando olhares e sussurrando entre si. Um deles, um homem de ombros largos e têmporas precocemente grisalhas, olhou diretamente para o distintivo em sua manga e sorriu de forma cética. Tenente Harris chamou o major grisalho. "Qual é o histórico da nova capitã?" Harris olhou para Maya incerto antes de responder. "Major Thornton. Esta é a capitã Reeves. Ela está sendo transferida de..." Ele fez uma pausa consultando o tablet. O arquivo de pessoal apenas diz designação anterior classificada. O Major Thornton se levantou e se aproximou à postura, indicando que estava acostumado a ser a pessoa mais importante em qualquer sala. Estendeu a mão com a cortesia militar treinada, mas seus olhos tinham um brilho calculista. "Bem-vinda, capitã. Sou David Thornton. Estou no comando até o retorno do coronel Daniels." Seu olhar desceu novamente para a chamanga dela. "Distintivo interessante. Acho que nunca vi um igual." "Obrigada, senhor", respondeu Maya com firmeza, apertando sua mão com um cumprimento decidido. "De que unidade é esse emblema?" perguntou a outra major, uma mulher magra de traços marcantes, e uma placa de nome que dizia Preston.
É uma insígnia de especialidade, senhora, respondeu Maya simplesmente. De que especialidade exatamente o tom de Major Preston trazia uma ponta de desafio? Essa informação é restrita, senhora. O sorriso de Thornton não chegou aos olhos. Bem, todos aqui temos autorização para planejamento de operações conjuntas. Certamente pode nos dizer o que a torna especial o suficiente para usar algo que ninguém reconhece. Maya manteve a compostura, a voz respeitosa, mas firme. Com todo respeito, senhor. O distintivo e os detalhes da minha designação anterior são classificados acima do nível de autorização desta divisão. Um murmúrio percorreu o escritório. Vários oficiais pararam de trabalhar para ouvir a troca. A expressão de Thornton endureceu levemente, claramente não estava acostumado a ser informado de que não tinha a liberação necessária para algo. Entendo, disse ele friamente. Bem, capitã, nesta divisão valorizamos transparência e trabalho em equipe. Passados misteriosos e distintivos secretos não significam muito quando se trata de planejamento real. A senhora vai descobrir isso logo. Sim, senhor, respondeu Maya, reconhecendo a sutileza do desprezo. Quando os dois majores voltaram para suas mesas, Maya pôde ouvir sussurros começando a se espalhar pelo escritório. Ela já esperava por isso. O distintivo sempre chamava a atenção, e o fato de não poder explicá-lo criava exatamente o tipo de especulação e ressentimento que ela esperava evitar. O tenente Harris permaneceu ali um pouco sem jeito. Devo mencionar, senhora, que o Major Thornton é... Bem, ele tem muito orgulho de suas missões de combate 3 turnos no Iraque e 2 no Afeganistão. Ele tende a ser cético em relação a oficiais que vêm de funções de treinamento ou administrativas. Maya apreciou o aviso ainda que desnecessário. Obrigada, tenente. Vou ter isso em mente. A reunião matinal começou pontualmente às 0800. Maya sentou-se perto do fundo da sala de conferências B, enquanto os oficiais da divisão entravam com seus copos de café e tablets. O Major Thornton posicionou-se à cabeceira da mesa, projetando uma autoridade que parecia natural para ele. Antes de começarmos, anunciou: quero apresentar nossa nova integrante. A Capitã Reeves juntou-se a nós vinda de uma designação classificada sobre a qual ela não pode falar. Ele sorriu, mas sem calor algum. Tenho certeza de que seu passado misterioso será muito útil no planejamento das operações de apoio logístico. Alguns oficiais riram discretamente e Maya manteve a expressão neutra. O briefing cobriu assuntos rotineiros, exercícios de treinamento, futuros requisições de equipamentos, coordenação com forças aliadas. Maya fez anotações e contribuiu quando apropriado, demonstrando um entendimento profundo dos protocolos de operações conjuntas, o que pareceu surpreender alguns colegas. Durante o intervalo, o capitão James Chen, um oficial de semblante amigável responsável pela coordenação do apoio aéreo, aproximou-se de Maya na estação de café. Não leve o comportamento do Thornton para o lado pessoal, disse em voz baixa. Ele é realmente bom no que faz, mas tem opiniões fortes sobre quem merece respeito e quem não merece. Para ele, se você nunca levou um tiro, então nunca serviu de verdade. Eu entendo, respondeu Maya, mexendo o creme no café. Mas aquele distintivo, continuou Chen curioso. Estou há 12 anos no serviço e nunca vi nada parecido. É realmente tão classificado assim? Maya olhou em seus olhos e viu interesse genuíno, não julgamento. Sim, capitão. É. Chen assentiu devagar. Justo. Mas só para avisar, as pessoas vão especular. A Major Preston já estava comentando na máquina de café que provavelmente você ganhou isso em algum curso de treinamento de participação. As pessoas podem especular o quanto quiserem, disse Maya calmamente. Isso não muda o que ele representa. À medida que a semana avançava, Maya se estabeleceu em seu novo papel. Apesar da tensão latente, seu trabalho era minucioso e perspicaz, revelando um nível de conhecimento operacional que gradualmente conquistou o respeito relutante de alguns colegas. Mas os sussurros sobre seu distintivo continuaram tornando-se mais criativos a cada dia. Ouvi dizer que é por ter concluído algum programa especial de diversidade,
comentou a Major Preston a um grupo durante o almoço. Talvez seja de algum intercâmbio militar estrangeiro, sugeriu outro oficial. Algo cerimonial que ela usa para se sentir importante. Ou talvez seja só algo que ela comprou numa loja de excedentes, acrescentou o Major Thornton rindo. Dá para conseguir todo tipo de distintivo não oficial online hoje em dia. Maya ouviu esses comentários, mas nunca respondeu. Aprendera há muito tempo que certas verdades não podiam ser explicadas, apenas demonstradas. E ela sabia que o Coronel Daniels acabaria retornando. Até lá, faria seu trabalho com excelência silenciosa e deixaria que os céticos pensassem o que quisessem. Na tarde de sexta-feira, enquanto revisava planos logísticos para um exercício multinacional próximo, o tenente Harris apareceu em sua mesa. Capitã, odeio aumentar sua carga de trabalho, mas o Major Thornton quer que a senhora prepare um briefing sobre rotas alternativas de suprimento para o exercício. Ele precisa disso até segunda de manhã. Maya olhou para o relógio, já eram 16 horas. Isso é uma análise significativa para completar em um fim de semana. Harry se mexeu desconfortável. Eu sei, senhora. Entre nós, acho que ele está testando a senhora. Tenho certeza disso, respondeu Maya serenamente. Diga ao Major Thornton que o briefing estará pronto. Naquele fim de semana, Maya trabalhou incansavelmente no escritório silencioso. Seus dedos movendo-se com eficiência pelo teclado, enquanto analisava mapas de terreno, calculava taxas de consumo de combustível e coordenava com as unidades de transporte. O distintivo Borgonha em sua jaqueta de uniforme pendurada sobre a cadeira captava a luz do teto enquanto ela trabalhava a noite adentro. A manhã de segunda-feira chegou com a umidade opressiva que caracterizava os verões da Carolina do Norte. Maya entrou na sala de conferências B às 07h45, 15 minutos antes do horário marcado para o briefing, carregando um tablet com sua análise completa e uma pasta com materiais de apoio. O Major Thornton já estava lá conversando com a Major Preston e 2 outros oficiais seniores. Eles se calaram assim que Maya entrou, as expressões uma mistura de curiosidade e ceticismo. Capitã Reeves saudou Thornton com uma formalidade exagerada. Pronta para nos impressionar com sua análise das rotas de suprimento, sim, senhor. Preparei um briefing completo. Enquanto os demais oficiais chegavam para a reunião matinal, Maya organizou sua apresentação na tela da sala. Notou algumas pessoas apontando para o distintivo em sua manga e cochichando, mas manteve o foco total na tarefa. Às 0800 em ponto, começou. Bom dia. Conforme solicitado, analisei rotas alternativas de suprimento para o exercício Iron Alliance. Sua voz era clara e confiante ao avançar para o primeiro slide, mostrando um mapa topográfico detalhado. A rota principal pela rodovia 24 possui 3 pontos críticos de vulnerabilidade que podem ser explorados ou interrompidos por condições climáticas, acidentes ou ações hostis. Ela explicou cada vulnerabilidade com precisão, citando capacidades específicas de carga de pontes, cálculos de consumo de combustível e cronogramas de contingência. Sua análise era minuciosa e profissional, revelando um entendimento profundo, não apenas da teoria logística, mas também dos desafios operacionais do mundo real. O Major Thornton recostou-se na cadeira, braços cruzados. Esses cálculos parecem excessivamente cautelosos, capitã. Na minha experiência, comboios de suprimento podem se mover muito mais rápido do que você está estimando. Com todo respeito, senhor, essas estimativas consideram protocolos de segurança, pausas obrigatórias para motoristas e taxas de falha mecânica com base na frota real designada para este exercício. Maya mostrou outro slide com registros de manutenção. 3 dos caminhões de transporte têm problemas recorrentes de transmissão que reduzem sua capacidade de velocidade na estrada. Como você teve acesso aos registros de manutenção, interveio a Major Preston, o tom afiado. Entrei em contato diretamente com o setor de transportes e solicitei as informações, senhora. Procedimento padrão de diligência para planejamento logístico. Preston trocou um olhar com Thornton,
Aquilo era mais iniciativa do que esperavam. Maya prosseguiu com o briefing, apresentando 3 rotas alternativas, com avaliações detalhadas de risco para cada uma. Suas recomendações eram fundamentadas em dados sólidos e demonstravam compreensão tática que ia muito além do simples planejamento logístico. O capitão Chen, que acompanhava atentamente no próprio tablet, falou: "Capitão Reeves, esse nível de detalhe. Foi a senhora quem fez toda a análise sozinha neste fim de semana." "Sim, senhor." "Trabalho impressionante", admitiu ele, e vários outros oficiais assentiram em concordância. O Major Thornton, contudo, não estava pronto para ceder. "É detalhado, admito. Mas que tipo de experiência real a senhora tem em implementar operações de suprimento sob condições de campo?" A sala ficou em silêncio. Era a pergunta que todos queriam fazer, o desafio direto às suas credenciais, algo impossível de responder por causa de seu passado classificado. Maya sustentou o olhar dele. "Tenho ampla experiência de campo, senhor, embora não possa discutir as operações específicas." "Claro que não", disse Thornton com um toque de sarcasmo. "Porque é tudo tão classificado." Ele gesticulou para o distintivo em sua manga. "Assim como esse pet misterioso, provavelmente de algum posto administrativo que a senhora tem vergonha de admitir." Vários oficiais pareceram desconfortáveis com o ataque direto, mas ninguém falou. "Major, entendo seu ceticismo", respondeu Maya calmamente. "Meu histórico fala por si só para aqueles que têm a devida autorização. Para todos os outros, só posso demonstrar minha competência através do trabalho atual." "E o que exatamente faz você achar que uma análise de rota de suprimento demonstra competência real?", pressionou Thornton. "Qualquer tenente recém-formado com um computador poderia gerar esse tipo de relatório." "Talvez, senhor. Mas um tenente recém-formado não teria incluído a análise das páginas 14 a 17 sobre a capacidade de forças hostis de interceptar linhas de suprimento, incluindo táticas específicas observadas em terrenos semelhantes." Thornton rolou rapidamente até essas páginas em seu tablet. Sua expressão mudou levemente ao ler a avaliação de ameaças detalhada que Maya havia incluído, completa com contramedidas e protocolos de resposta rápida. "De onde veio essa inteligência tática?", exigiu ele. "Fontes classificadas, senhor, cruzadas, com relatórios de ameaças disponíveis e análises históricas de incidentes." A Major Preston inclinou-se para a frente. "Capitã está afirmando que tem acesso a informações de inteligência, além do que normalmente é disponibilizado para planejadores logísticos." "Não estou afirmando nada, senhora. Apenas faço meu trabalho da melhor forma possível, usando todos os recursos disponíveis." A tensão na sala era palpável. Vários oficiais agora olhavam para Maya com novo interesse, enquanto outros pareciam cada vez mais confusos sobre quem exatamente era aquela capitã tão calma e reservada. O tenente Harris levantou a mão hesitante. "Capitão Reeves, tenho uma pergunta sobre a terceira rota alternativa. A senhora marcou vários pontos como segurança reforçada recomendada. O que exatamente torna esses pontos mais vulneráveis?" Maya apreciou a pergunta profissional. "Boa observação, tenente. Esses pontos correspondem a locais onde a densidade populacional aumenta e onde ocorreram incidentes anteriores em ambientes operacionais semelhantes. A recomendação de segurança reforçada inclui veículos de reconhecimento adicionais e redundância de comunicações." "Incidentes anteriores em ambientes semelhantes?", perguntou alguém desconfiado. "Parece que a senhora está se referindo a operações de combate reais." "Estou me referindo a dados históricos de várias operações militares, capitão. Os princípios se aplicam independentemente do teatro específico." O Major Thornton levantou-se abruptamente. "Isso é ridículo. Estamos supostos a aceitar suas recomendações baseadas em fontes classificadas e dados históricos que a senhora nem pode citar. Na minha experiência, pessoas que se escondem atrás de classificação geralmente estão encobrindo a falta de credenciais reais." Maya permaneceu sentada, postura relaxada, mas alerta.
Major Thornton, respeito sua experiência e sua perspectiva. Não estou pedindo que ninguém aceite minhas recomendações cegamente. Cada afirmação que fiz neste briefing é apoiada por dados verificáveis. A avaliação de ameaças baseia-se em doutrina tática estabelecida que qualquer pessoa com experiência de combate reconheceria. Experiência de combate repetiu Thornton, a voz carregada de sarcasmo. Ele apontou para o distintivo em sua manga. Diga-me, capitã, que tipo de experiência de combate tem alguém com um patch de troféu de participação? A sala mergulhou em silêncio. Mesmo aqueles que simpatizavam com Maya se encolheram diante do insulto direto. Maya levantou-se lentamente, mantendo contato visual com Thornton. Sua voz continuava profissional, mas havia aço por baixo da cortesia. Senhor, este distintivo representa conquistas e sacrifícios sobre os quais não tenho permissão para falar. Sua opinião não muda o que ele significa, nem o que precisei fazer para merecê-lo. Resposta conveniente, retrucou Thornton com desprezo. Antes que Maya pudesse responder, a porta da sala de conferência se abriu. Todos os oficiais se colocaram imediatamente em posição de sentido, quando um homem alto de cabelos grisalhos e insígnia de coronel entrou. Seu rosto, marcado pelo tempo, carregava o peso de décadas de comando, e seu uniforme exibia fileiras de fitas de combate e medalhas que falavam de uma carreira longa e ilustre. À vontade, disse o coronel Marcus Daniels, sua voz grave preenchendo a sala. Não esperava voltar até quarta-feira, mas minhas reuniões na Alemanha terminaram mais cedo. Seus olhos afiados percorreram o ambiente, captando a tensão evidente. O que eu perdi? O Major Thornton recompôs-se rapidamente. Coronel, bem-vindo de volta. Estávamos apenas concluindo o briefing da Capitã Reeves sobre rotas alternativas de suprimento para o exercício Iron Alliance. O coronel Daniels assentiu, movendo-se até a cabeceira da mesa. Ao passar por Maya, seu olhar caiu sobre a manga dela e ele parou abruptamente. Por vários segundos, simplesmente ficou olhando para o pequeno distintivo borgonha e dourado. Então, lenta e deliberadamente, o coronel Daniels colocou-se em posição de sentido e prestou uma saudação formal diretamente a Maya. A sala congelou. Os oficiais trocaram olhares chocados. Maya retribuiu a saudação com igual formalidade. Capitã, disse o coronel em tom baixo, sua voz carregada de profundo respeito. É uma honra tê-la em minha divisão. O rosto do Major Thornton empalideceu. Senhor, eu... Não entendo. O coronel Daniels virou-se para o grupo, o semblante grave. Quantos de vocês sabem o que esse distintivo representa? Perguntou, gesticulando para a manga de Maya. Silêncio absoluto. Foi o que pensei. Sua voz endureceu. Essa insígnia é a medalha de distinção do Comando de Operações Especiais Conjuntas. É concedida exclusivamente a oficiais que demonstraram liderança extraordinária e excelência tática durante missões altamente classificadas de operações especiais. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Nos 20 anos desde que essa condecoração foi criada, apenas 5 oficiais em todo o exército dos Estados Unidos a receberam. O silêncio tornou-se absoluto. O tablet da Major Preston escorregou de suas mãos e bateu na mesa com um estalo. Os olhos do capitão Chen se arregalaram em reconhecimento. O tenente Harris parecia ter parado de respirar. O coronel Daniels continuou olhando cada um nos olhos. A capitã Reeves não pode discutir suas designações anteriores porque elas permanecem classificadas em níveis aos quais nenhum de vocês, nem mesmo eu, temos acesso. As operações das quais ela participou moldaram resultados de segurança nacional que não serão desclassificados pelos próximos 30 anos. Ele voltou-se para Maya. Capitã, por favor, perdoe qualquer falta de cortesia que possa ter experimentado por parte da minha equipe. Eles não entenderam o que estavam vendo. Nenhum pedido de desculpas é necessário, senhor, respondeu Maya calmamente. Estou acostumada a perguntas sobre o distintivo.
O rosto do Major Thornton havia passado do pálido ao vermelho. Coronel, eu não fazia ideia. O arquivo dela era classificado. E você presumiu que isso significava que ela não tinha nada a esconder, exceto mediocridade. Completou o Coronel Daniels friamente. Major em meu escritório depois desta reunião. Ele pegou um tablet e rolou pela análise de rotas de suprimento de Maya. Sua expressão passou de severa para impressionada à medida que lia. Esta análise é excepcional. A avaliação de ameaças em particular mostra uma percepção tática que só poderia vir de experiência operacional direta. Ele levantou o olhar para Maya. Imagino que a senhora tenha planejado e executado pessoalmente operações em terrenos semelhantes. Sim, senhor. Em múltiplos teatros de operações. E as fontes classificadas que mencionei para a inteligência de ameaças foram relatórios pós-ação de operações nas quais participei cruzados com avaliações de inteligência atuais. O Coronel Daniels assentiu lentamente. Capitã, esta divisão acaba de se tornar significativamente mais capaz. Quero que reveja todos os nossos planos operacionais existentes e forneça análises semelhantes. Sua perspectiva será inestimável. Sim, senhor. Ficarei feliz em ajudar. Quando o coronel encerrou a reunião, os oficiais começaram a sair em silêncio atônito. Vários lançaram olhares apologéticos a Maya. A Major Preston parecia abalada claramente, revendo mentalmente cada comentário depreciativo que havia feito durante a semana. O Capitão Chen aproximou-se com evidente respeito. Capitã Reeves, devo-lhe um pedido de desculpas. Eu não fazia ideia. O senhor foi respeitoso e profissional, Capitão Chen. Nenhum pedido é necessário. O próximo foi o Tenente Harris, o rosto jovem e sincero. Senhora, sinto muito por não... Quero dizer, eu deveria ter. Maya sorriu levemente. Tenente, você me mostrou as instalações e fez seu trabalho bem. É tudo o que se pode pedir. O Major Thornton permaneceu sentado à mesa de conferências, olhando fixamente para o tablet, como se lesse algo devastador. O Coronel Daniels estava ao seu lado, falando em tom baixo e severo. Através das paredes de vidro da sala, Maya podia ver a repreensão continuar. Nos dias seguintes, a atmosfera na divisão mudou. A Major Preston pediu desculpas sinceras, reconhecendo que suas suposições haviam sido erradas. O Capitão Chen buscou a experiência de Maya em protocolos de comunicação, impressionado com sua capacidade de identificar vulnerabilidades que ele mesmo havia ignorado por anos. Até o próprio Major Thornton a abordou com humildade, pedindo para aprender com sua experiência operacional. O Coronel Daniels chamou Maya ao escritório e revelou seu próprio passado nas Forças de Operações Especiais. Explicou que havia solicitado pessoalmente sua designação para reformular a forma como a divisão encarava o planejamento. Ofereceu-lhe, então, uma posição em uma força-tarefa conjunta no CENTCOM, desenvolvendo novas doutrinas operacionais que combinariam abordagens convencionais e de operações especiais. Nas semanas seguintes, os protocolos de Maya foram adotados por várias unidades. O Tenente Harris convidou-a para ministrar palestras no curso básico de oficiais. Os mesmos colegas que haviam zombado do distintivo agora buscavam sua orientação em desafios complexos de planejamento, reconhecendo que sua competência silenciosa vinha de experiências que a maioria jamais compreenderia. 3 meses depois, Maya recebeu ordens de promoção a major e designação oficial para a força-tarefa do CENTCOM. A divisão organizou uma cerimônia em que o Coronel Daniels pessoalmente prendeu em seu uniforme as novas insígnias de patente. Os mesmos oficiais que antes haviam cochichado sobre seu distintivo agora aplaudiam com respeito genuíno. Durante a recepção, o Coronel Daniels entregou a Maya um presente privado, uma moeda de desafio com o símbolo da JSOC Distinction Award de um lado e os nomes dos 5 oficiais que a haviam recebido do outro. Você faz parte de um grupo muito seleto, disse ele. Nunca se esqueça disso. Em seu último dia em Fort Bragg,
Maya percorreu a divisão despedindo-se. O tenente Harris deu-lhes um pendrive contendo suas anotações de aula para compartilhar com futuros alunos. O Major Thornton agradeceu-lhe por mudar sua compreensão de liderança. A Major Preston expressou que Maya a ensinara que cada conquista militar representa um sacrifício coletivo. Ao se preparar para partir para Tampa Maya, refletiu sobre a jornada. Chegara como uma capitã desconhecida com um distintivo misterioso, enfrentara ceticismo e escárnio, mas através de excelência silenciosa, conquistara respeito genuíno. O patch em sua manga representava não apenas suas próprias conquistas, mas a memória daqueles que não haviam voltado para casa. E agora, no CENTCOM, ela continuaria a honrar seus sacrifícios, tornando as Forças Armadas melhores para a próxima geração.